Olá, estamos começando mais um Bola em Transe, seu programa de debates esportivos que procura discutir o futebol para as questões além do campo. Estamos aqui com o Moisés Pinto Neto, aniversariante do dia. 50 anos. 50 o Milton Ribeiro e Alexandre Pandolfo fazendo sua estreia no programa. Com muita alegria. O Moisés até vai ter um momento no final do primeiro bloco o Moisés vai fazer um desagravo ao Marcelo Groi. Um momento histórico do programa. Hoje eu tô só alegria gremista, então não tem problema. Mas nessa primeira parte do programa, então, a gente vai discutir um pouco essas alterações que a FIFA está propondo para o Mundial Interclubes, inclusive com a possibilidade da volta da Copa Intercontinental, que é aquela tradicional disputa entre o campeão da América do Sul, o campeão da Libertadores e o campeão da Champions, né? E também é o reconhecimento que a FIFA fez essa semana dos títulos do Santos, do Flamengo, do Grêmio e do São Paulo, como reconhecendo como títulos campeonatos mundiais, agora com FIFA, né? Agora a gente pode botar também que a gente é campeão mundial FIFA. O que pode até ser algo que estraga um pouco o título, né? Afinal, o nome dessa corporação manchada, né, por corrupção e negociatas baratas não acrescenta nada, absolutamente nada ao título, né? Sem clubismo, né? Não, sem clubismo, não, com clubismo, mas assim, é sincero que para os gremistas nunca foi minimamente relevante essa questão se a FIFA reconhecia ou não o título, porque o título, antes de tudo, ele não repousa, digamos assim, apenas num papel institucional que diz se ele vale ou não, mas sim pelo fato de, em campo, ter havido um confronto, né, entre os dois melhores times do mundo naquele momento e a gente ter levado o título, né? Então, na verdade, isso é mais, digamos assim, uma alfinetada numa querela folclórica aqui do Rio Grande do Sul do que propriamente uma coisa que importa de verdade. De minha parte, eu sempre considerei o Grêmio campeão do mundo. Eu nunca entrei nessa, assim como, por exemplo, vocês, se os gremistas fossem mais espertos, vocês poderiam responder que o Campeonato Brasileiro de 79 teve pouquíssimos times, teve inclusive times ausentes. Foi um campeonato totalmente irregular, mas é o nosso grande campeonato invicto, pelo qual a gente se jacta até hoje, como campeão brasileiro invicto e tudo mais. Quer dizer, se eu considerar o Campeonato Brasileiro, a vitória do Grêmio sobre o Hamburgo, o Campeonato Mundial do Grêmio, como falso, digamos assim, ou como inválido, como alguma coisa assim, é só responder o Campeonato 79, porque, se não me engano, até o Atlético Mineiro não participou. Foi um campeonato totalmente maluco. E considerar que não é considerar que o Santos do Pelé não foi campeão mundial, que o Flamengo do Zico não foi campeão mundial. Finais espetaculares contra o Milan, que eu não vi, claro, 62, 63. Do Ajax com o Cruyff, enfim, o Bayern do Beckenbauer, enfim, os grandes times da história do futebol mundial, o Benfica do Eusébio, enfim, São Paulo do Telê. Dizer que esses times não reconhecia a grandeza desses títulos, né? Porque era o título que tinha em disputa na época. Tinha todos os uruguaios na lista, né? Que tem uma história, uma tradição enorme e tal. Tira o Peñarol, tira o Nacional. Sim, E por tabela faria o contrário também, que é acrescentar um título meia boca do Corinthians, como se ele tivesse mais valor do que, por exemplo, esses do Flamengo, do São Paulo, do Santos ou do Grêmio. Né, que foram títulos conquistados a partir da vitória nas competições respectivas, dentro das regras, e o título do Corinthians, foi um título disputado, vieram times grandes e tal, mas foi um torneio inventado ali de uma maneira completamente só para ilustrar, não transparente, né? Só para ilustrar, a FIFA reconhece então, só dos principais, ela reconhece 3 títulos do Milan, 3 do Real Madrid, 3 do Peñarol, 3 do Boca Juniors, 3 do Nacional de Montevidéu, 2 do Independiente, 2 da Juventus, 2 do São Paulo, 2 da Inter de Milão, 2 do Santos, 2 do Ajax, 2 do Bayern de Munique, 2 do Porto, e aí tem uma lista ali com Estudiantes, Olímpia, Grêmio, River Plate, Manchester United, Racing, Feyenoord, Atlético de Madrid, Flamengo, Estrela Vermelha, Vélez Sarsfield e Borussia Dortmund ganharam uma vez. Você sabe que existem 7 cidades, né? Que tem 2 campeões do mundo.
E é uma coisa muito difícil de responder isso. Extremamente difícil. 7 cidades. Eu vou deixar, quer dizer, se vocês quiserem tentar responder agora, se vocês quiserem tentar responder agora, podem tentar responder, senão eu dou no final do programa. Tem uma cidade que ninguém vai adivinhar. Então, as mais fáceis é Porto Alegre, São Paulo, Milão, Buenos Aires, Montevidéu, Madrid. Tá, peraí. Madrid eu acho que não. Acho que o Atlético de Madrid é campeão mundial. Foi 76. 74. 74 foi. Tu vê. Tu não veio, olha aí. Não, talvez seja É uma delícia, né? talvez sejam 8 cidades, tá? Mas tem uma. Tem uma que é foda. Mas a gente vai agora parar o programa para pensar. Tá, ok, é a Avejaneda, tá? Ninguém ia dizer. Interessante. Ninguém ia dizer. Porque tem 2 de Buenos Aires, mas tem 2 de Avejaneda. Impressionante. Bacana. Mas também eu acho que ilustra bem a força desses times, né? Se for pegar o Real Madrid, Milan, Peñarol, Boca Juniors, Nacional, os 3 com 3 títulos mundiais, né? E acho que mostra também um pouco da grandeza desses times uruguaios que hoje estão mais, que o futebol uruguaio está por baixo, né, no fim, mas o futebol sim. Mas o quanto os clubes uruguaios tinham uma representatividade no contexto sul-americano, né, o quanto eram grandes essas equipes, né. É que o Uruguai parece continuar, digamos assim, a ser um enclave, não digo anticapitalista, mas assim, não tão integrado nesse circuito capitalista mundial, e isso faz com que a capacidade que eles têm, por exemplo, de pagar altos salários e competir no mercado mundial por jogadores que têm nível mundial, como é o caso do Cavani, do Suárez, desses jogadores, é impossível, né? Quer dizer, se isso já é agudo no Brasil, no Uruguai, que é um país com ainda menos... É uma situação semelhante à da Bélgica, né? Que tem uma baita seleção, todos os jogadores jogam fora. E seria da Holanda se a Holanda tivesse uma seleção... boa seleção hoje. Os jogadores jogam fora desde muito cedo, né? São jogadores que, no caso do Uruguai, já devem sair 17, 18, vão bem no Mundial Sub-20, no Mundial Sub-17, já são puxados, né, para... É que esse fenômeno migratório no Uruguai, ele vai para além da questão futebolística. Com certeza. Ele é um fenômeno que o Uruguai é um país relativamente velho até. No sentido de que os jovens ali não veem muita oportunidade, digamos assim, de crescimento e muitas vezes acabam migrando para a Europa. Quando eu fui para Nova Zelândia, quando eu passei um ano na Nova Zelândia, uma coisa que me chamava muita atenção lá, porque era uma cidadezinha muito pequena que a gente trabalhava, porque era em função da produção do kiwi, era a quantidade de uruguaios que tinham lá, assim, eram muitos uruguaios. Isso me chamava muita atenção, assim, no sentido de população pequena, e se fosse pegar proporcionalmente, era muita gente, era muita gurizada, muita gente nova, que, enfim, estava buscando outras possibilidades. Mas o Uruguai é um país que eu admiro, assim, porque, por um lado, ele tem essa coisa meio decadente, né? A gente anda, assim... por lá, vê aquelas estradas assim, tem uma espécie de déjà vu do Brasil nos anos 80, assim, vai naquelas praias, tipo Águas Dulces, assim, e as pessoas com aquelas cadeiras de praia velha da década de 80, assim, até o tecido da cadeira de praia, assim, não é mais o que a gente usa e tal, parece estar em Tramandaí nos anos 80, assim, mas ao mesmo tempo eles como que são apaixonados por esse estilo de vida deles, né, eles é como se não tivesse assim, essa sensação de insatisfação permanente que o nosso consumismo gera, assim, no sentido de que também essa falta em relação a, digamos assim, as maiores novidades tecnológicas, a uma infraestrutura mais moderna e tal, não é uma falta que faz tanta falta quanto para nós, porque é como se o psiquismo fosse diferente, assim, é como se a cultura, né, local fosse diferente, fosse mais satisfeita, digamos assim, com a sua condição, né, socioeconômica, assim. O que tu acha, Pan? Tu que é um frequentador também das... Até que assim, eu não sou um assíduo frequentador, mas um grande admirador mesmo do Uruguai, assim, e principalmente da seleção uruguaia, né? Até ultimamente eu não estava acompanhando tanto, mas ela classificou para a Copa, né? O Uruguai. Sim, facilmente. De ponta a ponta, teve sempre classificado. Então, isso aí é uma coisa muito importante, assim, a Argentina ficou quase pelas tabelas ali e depois entrou, né?
Então, eu acho que claro, essa questão que o Moisés estava levantando de ser um enclave anticapitalista e tudo mais, eu acho importante isso, assim, esse locus de resistência e tudo, né? Agora, o nosso diálogo aqui latino-americano, digamos, ele muitas vezes permanece difícil até alguns pontos, né? O Milton tocou num deles, mas o outro é justamente o futebol, assim. Então eu tenho muitos amigos, inclusive vocês aqui, que sempre torcem, assim, gostam de torcer pelo futebol uruguaio. Então eu acho que esse encontro, assim, de certa forma faz que a gente compartilhe coisas importantes com eles, né? Dentro e fora de campo, digamos. E tem uma identidade que a gente até conversou, né, sobre isso num dos programas, da identidade do Pampa, né, que a gente tem, assim, o gaúcho tem muito em comum com o uruguaio, né. Aliás, eu acho que tem um certo conflito cultural em Porto Alegre, entre, digamos assim, uma visão paulistocêntrica da realidade e uma visão mais platina da realidade, né? Eu acho que eu tinha pensado nisso, mas eu acho que Porto Alegre é uma cidade muito dividida por duas populações com valores culturais diferentes, né? Eu acho que tem o pessoal da Redenção é um pessoal do chimarrão, do domingo de tarde, do brick, né? Uma coisa assim mais local e mais que remete assim a uma coisa uruguaio-argentina, assim, e mais uruguaio do que Argentina, mas também um pouco de Argentina. E do outro lado a gente tem assim a nova burguesia, assim, local, né, do shopping, da sofisticação mais global, assim, que remete um pouco à visão paulista de mundo, assim, né? Então acho que a gente está bem num ponto de divisão cultural aqui em relação a isso. E eu acho que a propagação, assim, desse relativo ódio ao outro, digamos, dentro do futebol, né? Talvez acho que já tenha sido o tema de alguns dos outros programas que eu acompanhei. Mas isso também é importante, e isso vem do centro do país, assim, a gente acaba muitas vezes assim, importando isso de forma injusta, né? Tipo, o ódio aos argentinos, como se o futebol conseguisse capitanear coisas que extrapolam ele, né? É só a gente pegar movimentos literários, outros movimentos artísticos, não tem nenhum motivo para odiar o que é produzido, o que é feito e o que é criticado lá, né? E não obstante, chega na seara do futebol, parece que isso se expande para as outras searas. Então pessoas que nem estão ligadas em outros movimentos culturais acabam odiando uma seleção, às vezes pessoas, né, por uma coisa que tem a ver com o futebol e fica coisa meio nebulosa, assim. É importante esse ponto. Nessa visão, dessa ideia desse choque de dois mundos, assim, né, esse platino e esse paulicêntrico que tu falou, a gente pode pensar que a Conmebol, em termos da organização da competição, ela está indo para esse lado paulicêntrico, assim, no sentido de que ela está cada vez querendo se aproximar mais desse modelo europeu, assim. Então agora a ideia é fazer uma final da Libertadores em jogo único numa cidade com uma semana de atividades, de espetáculo. O que tu for pensar enquanto espetáculo, enquanto negócio pode ser atrativo, mas se tu pensar na realidade do continente, tu elitiza ainda mais o acesso a esse tipo de competição, porque quem é que vai ter dinheiro para ir, quem é que vai ter condições de pegar e ir para Lima, por exemplo, ou enfim, para o Rio, ou se tu vai fazer em Bogotá, e passar uma semana, ou enfim, os gastos que tu teria em passagem, em hospedagem, em ingresso, iria para uma elitização ainda maior, né? A gente já vive dentro do país, enfim, esse processo dos estádios estarem cada vez mais. Não, fala. Não, eu queria falar que eu curiosamente, eu sou uma pessoa que sou capaz de brigar pelos pontos corridos, tá? Eu gosto muito dos pontos corridos, mas eu também acho legal... Isso vai ser motivo de uma outra polêmica em outro programa. Eu sou totalmente nós temos uma adepta do anti-pontos corridos fora, que não está aqui hoje. Débora, né? E porém, eu acho que bom, tem o negócio dos... Peraí, agora eu me perdi. Desculpa. Os pontos corridos... Ele estava falando sobre elitizar. Não, mas eu acho muito legal a questão de um jogo para final. Quer dizer, um jogo, quer dizer, uma ficha só, uma bala só, uma chance só. Eu acho bem legal esse negócio de um jogo, assim. Isso que o Chico falou, assim, eu hoje mesmo estava vendo uma manchete, agora não me lembro onde, mas era algo assim como... A gente está vivendo no Brasil, talvez mesmo na América Latina, a evidência de muitos mega shows, assim, né? Muitos grandes músicos internacionais,
E não obstante toda a crise financeira, esses mega eventos ainda têm grandes públicos presentes, né? Tem. De certa forma, isso é uma contradição política, assim. E claro, não é muito diferente se a gente fizer um grande evento futebolístico. De certa forma, sempre vai ter quem vai poder pagar, assim como sempre vai ter, músicas dizem isso, né? Uma escada de serviço. Então, assim, como que isso funciona é paradoxal, né? Essa questão de elitizar os jogos, por exemplo, agora na Arena, tem pro ano que vem já estão querendo fazer coisa do acesso biométrico, assim, né? Isso é uma outra forma do controle biopolítico. Então, entre escapar, ser um enclave ao anticapitalismo e uma certa resistência, a própria construção do estádio Arena já é o contrário da resistência, né? Sim. O contrário do enclave. É tu participar dessa biopolítica, digamos assim. Nem o nome é bom, né? O nome remete a justamente o partido que foi partido hegemônico durante a ditadura. É zero. Mas a questão com o jogo único, a ideia do jogo único da final eu acho interessante, mas a questão mais é só a questão, tipo, onde é que tu vai realizar. Eles estavam cogitando, agora até descartar, mas a primeira cogitação era Miami. Quem é que vai? Não é uma coisa esportiva, é uma coisa simplesmente comercial, de potencializar lucros. E aí a reclamação dos clubes era que eles iam perder a renda desse jogo. Vai ser divertido fazer uma final das enlapadas, todo mundo morto no final, se arrastando. Não, que aí é uma outra coisa. É um problema prático isso também, é uma piada, mas é um problema prático. É uma outra questão. Mas se tiver que ser em sede neutra, algum dia vai ter que ser em La Paz. Mas aí vão alegar que não tem estádio. Que o estádio não... Aí vão começar a botar condições e implementar certas questões para dificultar que seja em países menores, tá ligado? Tipo, eu duvido que façam em La Paz. Eu duvido, assim, duvido que façam em La Paz. Alguma coisa eles vão... Não, talvez pós-Evo, mas agora não. Não, mas eu acho que nem pós-Evo. Fazendo... tem questão... Os clubes não... Imagina. 3 mil metros, sei lá. Tu jogou a competição, aí resolveram fazer um jogo a 3 mil metros lá. Mas enfim, essa é um dos desejos da Conmebol, né? Eu acho que essa questão da FIFA dos 24 clubes, fazer de 4 em 4 anos, no lugar da Copa das Confederações, 8 grupos de 3 times e tal, eu acho genial. Também acho muito bom. Eu acho muito boa essa ideia, pois junta os últimos campeões de cada um dos países, das 6 confederações. E seria um campeonato sensacional. Eu ia chorar muito se o Grêmio estivesse lá, por exemplo, eu ia ter muita inveja. Sim, eu também acho que seria uma competição bem interessante. Tu poderia botar os campeões europeus e os sul-americanos como cabeça de chave. Sim. Distribui com CONCACAF, Ásia e África e Oceania ali nos grupos. Classifica um de cada grupo e aí faz cruzamento de... Sim, aí começa quartas, Mas e aí como é que vai funcionar o calendário? Vai ser suspenso o calendário? Não, mas é na Copa das Confederações. No lugar das confederações. Tem a discussão de como vai fazer, mas isso aí a FIFA... ajusta, né? Tipo, porque a questão toda o que tá pegando é as férias dos jogadores europeus ali. Mas isso é uma questão de ajuste, porque eles já não tinham férias para a Copa das Confederações. Sim, então, se estabelecer que naquele ano vai ter isso. Também mostra uma certa tendência, né, do futebol mundial de, digamos assim, como as seleções elas estão razoavelmente sujeitos a uma contingência de território, quer dizer, a seleção é boa ou não porque ela tem dinheiro, mas porque depende das pessoas que nascem naquele território, embora também haja flexibilização disso, com naturalizações e outras coisas, né? Parece que o futebol é tão galáctico, o futebol mundial agora, essa pretensão desse futebol global é tão exigente no nível técnico que vai começar a priorizar em relação às seleções dos clubes, né? Porque os clubes conseguem oferecer um espetáculo ainda melhor que as próprias seleções. Mas eu acho que o que está pegando mesmo é o seguinte, a FIFA reclama, aquele alemão que abriu todo o esquema, eu acho que é presidente da Federação Alemã. É isso, ele que também falou. Ele disse o seguinte, a Copa Mundial, como é feita, Interclubes, como é feita hoje, não dá lucro. Questão é dinheiro. Mas esse é o produto, não é um produto internacional. Com 24 clubes, eles chamam todos os patrocinadores, Adidas, Nike, blá, blá, blá. Milton, imagina os últimos 4 campeões da Champions jogando um torneio com os da Libertadores. Quem seriam hoje? Real, Barcelona? Real, aí eles teriam que estabelecer... É difícil que o Real ganhe. Atlético de Madrid deve ir.
Atlético de Madrid, cara, até no fim do ano. Tem que chamar os vices. Começa a ter esse coraçãozinho madrilhista quanto o tricolor se chegar no Mundial. Vai estar, sem sombra de dúvidas, focado numa vitória esmagadora do Grêmio. Mas foi o Madrid que vá pro inferno, né? Contra o Grêmio não tem Real Madrid. Chupa o Cristiano Ronaldo. Dá-lhe Cortez do Cristiano Ronaldo. Não tem Cristiano Ronaldo. Cortez não precisar. Mas acho que seria Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid e Juventus, os 4 representantes. Ia ser lindo, imagina. Ia ser bonito. E nós, vices e campeões ali que... Nosso seria River... Que Grêmio? Será que isso ia... Bato falho do Grêmio. Será que essas equipes europeias, que enquanto como é feito hoje, não mobiliza, a gente sabe, assim, que não mobiliza tanto, né? Claro que, enfim, não é a mesma coisa como é para nós. Sim. Será que isso mobilizaria também as equipes? O que vocês acham? Se houver dinheiro. Eu acho que se a FIFA for bancado pela FIFA como uma coisa oficial no país sede da Copa do Mundo do seguinte, com uma premiação em dinheiro interessante, porque aí tu vai estar vendendo direitos de transmissão de uma competição com potencial comercial muito mais amplo, porque tu tem 4 grandes europeus jogando ali. Acho que o que falta para o Mundial, do ponto de vista da ótica até mais ou menos colonial europeia, é a questão exato. É um europeu só, daí isso não atrai os holofotes. Que é mais ou menos a lógica que era da Champions. Como é que era a Champions até? Era o campeão. Era o campeão. Era o campeão. Aí tu tinha um time... a Copa dos Campeões. Tinha um time da Itália, um time da Espanha, um time da... E aí comercialmente tu perdia muito. Sim. E é muito mais interessante tu abrir. E a lógica que a Libertadores fez foi essa, tu abre. Primeira edição seria em 2021 no Catar. Isso. Com Grenal, inclusive. Grenal, seria bacana. Não, mas olha, enquanto competição, assim, eu acho bem interessante. Eu acho que, tu ser campeão no Mundial, num torneio que tu estavam jogando os 4 últimos campeões da Champions, enfim, os 4, dá um Mas peso. 4 em 4 anos. 4 em 4 anos. Mas então não vai ter os vices, vai ser os campeões. Não, só os campeões. Só os campeões. Só se houver repetição de repetição. Como o Real Madrid ganha todos, né? E os vices dele. Não, é que assim, por enquanto tem uma barbada, porque assim, né? A Juventus foi 2 vezes vice e o Atlético de Madrid foi 2 vezes vice nos últimos anos. Como é que vai escolher os vices? Não, mas aí é critério da UEFA, né? Tipo, a UEFA vai determinar lá que, sei lá... Vai indicar o repetir o outro vice daquele ano. Acabou. Acho que seria isso. Enfim, mas aí eu acho que seria bem... Se for pegar da América do Sul, seria... Quem é que foi campeão do ano passado? Da Libertadores? Ai, meu Deus, me fugiu agora. Agora me fugiu também. Foi o Atlético Medellín. Nacional de Medellín. Nacional. Seria Nacional, River, que ganhou também. Joga aí. São Lourenço foi 2014, né? São Lourenço foi 2014 que eliminou o Grêmio. E 13 eu não sei quem foi. Não, seria 14, 15, 16 e 17. Não. 15. Isso se fosse em 2018, né? Isso. Só que aí variaria já. Para 21 a gente vai pegar o campeão de 20, 19, 18 e 17. Nesse ano. Ou seja, né? Temos grandes chances. Calma, muita calma nessa hora. Guarda essa porqueira aí. Não, mas enfim, eu acho que... Tem uns gremistas que são, né, supersticiosos, que acham que qualquer coisa que tu faz, falando qualquer coisa da... Nós somos da mesma sociedade, colorados também. Não, tem que estar cantando antes. Calma, mas depois. Mas o lance a última vez do Inter com o Tigres, olha, foi uma desforra que os gremistas tiveram, porque o que teve de Colorado cantando o título antes, porque ia ter aquela pausa, né? E aí eles encaixaram na superstição de que igual aconteceu da outra vez e tal. Não contava com o Jefferson. Só uma coisa em relação a estar falando das naturalizações e tal, a FIFA agora está querendo dar uma flexibilizada na questão de naturalizar um jogador, permitindo que quem tenha jogado por uma outra seleção possa jogar
enfim, se eu tendo jogado ali pelo Brasil, se eu fui para a Europa, lá e fiquei anos jogando num país, eu posso pegar a cidadania daquele país e vou poder jogar por aquele país. Por exemplo, Então, como se fosse o Douglas Costa? Não, o centroavante da Diego Costa. Espanha, O Diego Costa. É, isso, que jogou um amistoso pelo Brasil com o Filipão, acho, ou com um desses técnicos, e depois acabou indo para a seleção. Como seria? O Tyson foi convocado, mas o Tyson no Donetsk, ele está lá há 10 anos. A ideia é que tu fosse... 10 anos no país. Aí... E também eles querem flexibilizar a ideia de que tu tem que ficar 5 anos no mesmo país, jogando no mesmo país para poder se naturalizar. Então, talvez eles vão fazer dar uma mexida justamente nessa ideia de que hoje, cada dia mais tu roda, né? E tu migrar faz parte dessa lógica do futebol profissional, tu tá sempre trocando de país, né? Então, essas flexibilizações eu acho. né, que na Rádio Guaíba, que hoje é a equipe esportiva, digamos assim, mais técnica em relação ao futebol, assim, da Rádio Gaúcha, né, assim, mais... Do Rádio Gaúcho. Rádio Gaúcho. Não da Rádio Gaúcha. Pra quem não sabe, Guaíba e Gaúcha são as duas principais rádios. Então a Guaíba montou uma equipe assim mais rigorosa assim, nos argumentos e tal. Estudiosa. Mais estudiosa. E a do outro é mais E o Juremir, que na verdade é um professor de comunicação e tem toda uma leitura da questão política e tal, e aparentemente vai ali no programa de esportes meio por hobby, ele meio que cumpre uma função de provocador justamente dessas teses muito cientificistas, né, que os outros fazem. E aí uma das provocações que ele fez, às vezes são umas provocações que tu vê que é só para o debate girar, né, mas uma das provocações que ele fez é a seguinte: eu adoro o futebol de seleções porque é um critério em que o poder econômico não é o mais decisivo, né? Porque no caso das seleções, tu não tem a possibilidade de contratar, né, ninguém. Sim. Como, por exemplo, o Real Madrid, o Barcelona, o Chelsea, o Arsenal, o Manchester City. O que explica o desequilíbrio hoje tão grande entre a Europa e a América do Sul. Exato. Tu tinha 3 estrangeiros até a Lei Bosman, tu tinha 3 estrangeiros, tu tinha 3 holandeses, 3 alemães e o resto era italiano. E aí o futebol, por exemplo, argentino e brasileiro com melhor qualidade técnica no confronto entre esses times. Sim. O São Paulo, que tinha o Raí, o Miller, o Toninho Cerezo, enfim, tinha um time bom. Pegava ali o Barcelona, que tinha o Baqueiro, o Amor, tinha 3 bons, tinha lá o Romário, o Stoichkov, enfim. Mas o resto do time não era uma seleção mundial como hoje são os times, né? O próprio Guardiola, né? Isso desequilibra muito, não tem... hoje em dia tu joga um time sul-americano que pega ali o que sobrou dos jogadores ali, do que tem no mercado, e vai enfrentar uma seleção mundial. Curioso, ontem o Manchester United completou 80 anos, 3.883 jogos parece, sendo que em nenhum desses jogos ele deixou de ter um jogador formado nas divisões inferiores. Olha aí. Nenhum desses jogos. Isso é importante. Se tu pensar no futebol inglês, que é o futebol que hoje em dia quase Inglaterra por cima. O Arsenal, por exemplo, né, um time completamente descaracterizado há muito tempo, né? Mas até só como registro, então, para até a gente passar o bloco, que a gente já está estourando tempo. A Inglaterra foi campeã esse fim de semana do Mundial Sub-17, ela já tinha sido campeã do Europeu também, Sub-19, eles estão com um trabalho de base bem interessante. Eu acho que isso vai ser
vai ser interessante ver se eles vão ter espaço nos clubes. Sim. Quando se profissionalizarem, enfim, mas só como registro. Não, mas só para completar a tese em relação à questão do porque quem faz a transição é tu com do intervalo. Porque, assim, existe, digamos assim, dois lados desse processo de globalização, como a gente vem conversando em vários programas a esse respeito, né? De um lado, esse aspecto da livre circulação das pessoas, desse nomadismo, é um aspecto interessante, é um aspecto que traduz, digamos assim, uma emancipação, no sentido de que o sujeito pode se deslocar da sua fronteira nacional, não é uma convenção arbitrária que define a partir daqui a outro país que vai impedir o deslocamento do sujeito, inclusive no sentido de se deixar conectar com outras culturas que talvez para ele façam mais sentido do que a cultura em que ele circunstancialmente nasceu, né, e que não necessariamente precisa ficar presa a ela. Mas o outro aspecto dessa flexibilização da naturalização é a dominação do poder econômico, né? Todo esse processo emancipatório, na verdade, não se refletir num processo igualitário que possa atingir a todo mundo, mas sim num processo em que o poder econômico vai poder usar todas as cartas, né, e cooptar para os seus times, para as suas seleções, todos os jogadores que quiser, causando um imenso desequilíbrio, né? Então, eu acho que esse paradoxo é uma coisa em que a gente vê expresso no futebol aquilo que está acontecendo no mundo, né? Que são, por exemplo, mega corporações como, por exemplo, vamos supor, a Amazon, né? Devorando todas as livrarias locais, né? Com sedes físicas, porque tem uma capacidade econômica muito maior e tal, né? Então, e que por um lado, do ponto de vista do consumidor, reflete, digamos assim, no barateamento do preço do livro, na facilidade da entrega, enfim, uma série de coisas. Também não dá para demonizar, assim, simplesmente, porque essas coisas são mais ambivalentes do que a gente gostaria, né? Mas tem esse custo, né? Tem esse custo. E da mesma maneira, essa integração global e flexibilização da naturalização também tem esses dois aspectos, né? Até porque a gente já estava, então encerrando, a gente já tinha falado semana passada que já existe toda uma indústria de naturalização para a categoria de base, né? Para aumentar o valor desses caras no mercado depois, né? E aí esse já é um outro processo de naturalizações que já é do profissional, que é o cara que tá jogando lá, se destaca e tu naturaliza para ele defender a tua seleção. Sim. Que já vai para um outro... Por exemplo, nessa linha, era possível que o Messi acabasse jogando na seleção espanhola. Na seleção espanhola, sim. Sim. Nesse caso específico, acho que nem tanto assim, porque o argentino ele tem esse brilho, sim, assim, patriótico, sim, digamos, né? Nesse caso, assim, não, mas um outro que não fosse do país menos e essa identidade, esse nacionalismo tão forte. Exato. Esse nacionalismo que se mescla com o futebolismo. Né? Isso aí. Se fosse de um país... Mas no caso brasileiro é capaz do pessoal jogar numa seleção estrangeira. Sim. O nacionalismo não é tão forte assim. Não, ao contrário, né? Existe uma espécie de o tal do complexo da vira-lata, né? O Brasil, o pior país do mundo e tal, como aquilo que a gente ia sentir muito orgulho de ver um jogador brasileiro ser o destaque da seleção da Itália. Assim. Não, e aí ia dizer bem assim, bem que ele fez. Eles são horríveis. Eles, os brasileiros. Eu sou uma maravilha, os brasileiros são uma Eu sou brasileiro, mas o Brasil. E se fosse ainda um brasileiro gaúcho jogando na 0 hora, abandonava a cobertura da seleção brasileira e ia só cobrir o gaúcho que enfim. Bom, para a transição a gente vai, a meu pedido, a gente vai quebrar a regra, né, que é sempre uma coisa que é interessante, de colocar um gol. A gente não vai colocar um gol, a gente vai colocar uma defesa espetacular que aconteceu nessa semana, né, do Marcelo Groi. Foi uma defesa considerada completamente fora de série. Aí, Felipe, ó. Vocês sabem, quem acompanha o programa sabe que eu tenho restrições ao Marcelo Groi. Acho que é um goleiro com alguns problemas, né, e faço críticas pontuais. Embora também... Pontuais agora. Mas eu falei várias vezes, não é o pior goleiro do mundo, só acho que não é um goleiro que me inspira a sensação de ser campeão. Mas, agora sim, por expressão isso que eu vou falar, quem se lembra da Libertadores de 95 deve lembrar de uma falta que foi cobrada, que
que o Darley fez uma defesa histórica e a falta não valeu. Mesmo assim, ninguém esqueceu daquela defesa que o Darley buscou no ângulo a bola, e aquela defesa ficou uma parte do símbolo daquela Libertadores na qual o Darley atuou brilhantemente. Quem sabe isso não seja um prenúncio para os supersticiosos de que o Marcelo Groi também deixou a sua marca aí para um futuro título do Grêmio, que enfim é totalmente incerto. É um presságio. Não é um presságio, tá bom. O Milton agorou aqui, agorado pelo Milton. Então vamos no intervalo escutar uma narração da defesa espetacular que o Marcelo Groi fez em relação ao chute desse brilhante centroavante, né, que é o Ariel. Tu vê que o Moisés, no fim, ele tem que diminuir a defesa, ele diminui, trazendo a falta de qualidade do atacante. Vocês podem ver, ele tem que ressaltar. Não, foi uma defesa espetacular. O Ariel não tem dificuldade para marcar gols, né? Não, foi uma defesa nota 10, uma das mais bonitas que eu já vi. Mesmo se não a mais chute do Ariel. Aqui eu já vi particularmente a mais bonita, pela impossibilidade, assim, pelo grau de impossibilidade daquilo ter acontecido, e quando tu viu ele já aconteceu. Então tu não tinha mais como escapar daquilo. Ele já estava com a mão estendida, mas ele estava muito bem colocado. Aí o cara chuta para baixo e ele não dá rebote, isso é fantástico. Ele não dá rebote. Ele espalma, mas de uma forma que ele pega depois. E não é nem a meia altura, né? É mais que meia altura, né? Porque quanto mais alta a bola, maior chance dela sair, mas também mais difícil pro goleiro pegar, né? Ariel. E não foi nem a meia altura, foi mais alto que a meia altura. Bueno, então vamos escutar lá. A gente segue normal no Facebook, mas para quem tá no podcast ou no YouTube, vamos então ver a defesa do Marcelo Groi. Tá colocando Cáceres para a cobrança, pé direito, levantou o golpe de cabeça, Marcelo Groi pegou e não entrou, Marcelo Groi tocou na bola, explodiu no travessão e não entrou, o Grêmio agora teve uma sorte imensa, Marcelo Groi tem estrela, além de ser o grande goleiro do Grêmio, ele é demais, torcedor. Então, depois desse momento de desagravo ao Marcelo Groi e do Moisés, a gente vai seguindo o programa. Então agora vamos falar um pouco. A gente tem a questão da Libertadores, tem o Brasileirão. Eu tenho que fazer uma. O Milton é muito corneteiro, então eu vou fazer uma o Milton tem umas boas piadas no Facebook. Eu deixei passar. Gosto das piadas, não. Eu deixei passar sobre o Mundial. Eu vou fazer agora, que é o momento que a gente fala mais do campo, a gente pode se contrair um pouco mais. Essa história dos colorados de falarem que o Mundial FIFA era diferente do outro Mundial e tal. Eles levaram tão a sério, né, que no Mundial seguinte eles foram lá e perderam a primeira etapa só para provar, né, que o título era diferente, né, do anterior. Pobre Mazembe. Só para provar que o Mundial não era igual, né? Só para provar, eles foram lá e perderam pro Mazembe. Não, hoje, então, já que a gente segue nessa discussão do Mundial, enfim, hoje tem o segundo jogo vamos então entrar pela Libertadores, tem o segundo jogo do River contra o Lanús, jogo lá na Fortaleza. Qual é teu palpite, Chico? Tu tá meio boca santa nessa Libertadores, hein? Eu acho que classifico o River pelo saldo qualificado. Acho que o River perde, mas é específico, um chute específico. Não, mas é que eu acho que o River vai perder, mas eu acho que vai fazer gol. E eu acho que isso vai... Ou 3-2, enfim, não sei. Eu vi alguns colorados torcendo pelo Lanús porque não sei como é que é a Fortaleza, mas disseram que é um horror jogar lá. E a final seria lá. Não, que o segundo jogo seria lá. Contra o River, o segundo jogo é em Porto Alegre. Importante. A torcida do Grêmio... porque teoricamente, se fossem as duas opções, a torcida do Grêmio acabaria indo pro Lanús porque é o time mais fraco. Lanús do Qatar já tá. Mas como o segundo tem essa questão do mando de campo, tem muito gremista preferindo pegar o River, porque jogar lá no Monumental de Nunes. Eu até ouvi alguém comentar assim, logo depois desse primeiro jogo do Grêmio na semana passada, que talvez pudesse não ter a capacidade suficiente para uma final. Vocês 40 mil? Isso? 40 mil. Parece que teria cerca assim, de 42 mil pessoas poderiam entrar.
Então, nós colocaremos arquibancada. Do Lanús? Do Lanús. Então fica bem ali na beiradinha, né? Rolou algo assim desse tipo. Ah, mas eles vão fazer que nem fazem com a Vila Belmiro. A Vila Belmiro no brasileiro cabe em 15 mil, quando é na Libertadores os caras arranjam lá um laudo de 30 mil lugares. sim. Não, vamos ver aqui. Nós já estamos mancomunados com a Brigada Militar Argentina. Mas eu tô com o Francisco nessa. Eu acho que vai dar River. Acho que vai dar River. Vai dar River. Eu também acho que vai dar River. Tem mais tradição, também acho que da River. Eu, como gremista, tenho medo dos dois, assim, né? Eu acho que são dois times que afinal de contas fizeram por merecer chegar até essa semifinal e é um jogo muito aguerrido, vai ser esse jogo de hoje. Eu vou dizer uma coisa, Não tá liberado. olhar de fora, tá? Não tá liberado. Eu sou bem menos fanático do que parece, tá? Eu consigo ver futebol, assim. Eu achei Lanús e River muito ruim. É mesmo? Eu não vi eu vi todo o jogo. O time do River depois eu vi Grêmio e Barcelona, tá? O Grêmio, sem dúvida, pela amostra, ganha fácil, tá? Mas sabe como é que é? Final, exatamente. Mas que Lanús final nenhum dos dois me impressionou. Assim, os dois bem ruinzinhos. É uma questão um pouco entre abstração e concretude, assim, porque o Grêmio vinha desempenhando, já misturando um pouco com coisa do brasileiro, né? Nas últimas partidas, um futebol aquém daquilo que havia desempenhado no primeiro semestre. Né? É claro que, na verdade, desde o outro ano, começou isso com o Roger, assim, esse bom desempenho do Grêmio, só que a bola não entrava. Aí depois o Renato conseguiu fazer com que mantivesse esse bom desempenho e a bola entrasse. E aí agora, esse último jogo aí contra o Barcelona, então o Grêmio conseguiu voltar a desempenhar um bom futebol, ainda que o Barcelona também tivesse com algumas peças reservas. Né? Desde o jogo do Corinthians, né? Desde o jogo do Corinthians, então. Mas aí... Com a volta do Luan, né? Isso. Eu acho que foi um jogador que fez muita diferença. Capacidade do La Fortaleza, 47 mil lugares, ele tá apto, porque o mínimo é 40 mil lugares para jogar a final. Só para... Desculpa, acabei. Mas indo nessas coisas de deslizamentos e deslocamentos da nossa conversa, voltando também numa coisa que é aquela oposição entre platino e paulistino, né? Esse futebol do Grêmio, desde o ano passado, até o primeiro semestre principalmente, ele não estava tanto platino, ele estava até mais paulistino, digamos assim. Mas era o futebol do Grêmio, né? Então não tem como deixar de ser platino também, de certa forma. Eu acho que essa confusão ela é boa. Mas fiquei pensando na hora entre platino, paulistino e tem o palestino ainda, né? Já que a gente está falando em nacionalidades e outras coisas assim, é importante a gente... Talvez só deixar deslizar isso para essa posição, assim, porque pessoas que ainda estão e continuam sempre na resistência, né? Então, entre platino e paulistino, vai ter ainda o palestino. E agora só uma piada futebol. E o palestrino, né? Ontem até tivemos o confronto dos dois palestras, Cruzeiro e Palmeiras. Jogão. Já puxando pro jogo, grande jogo. E o resultado, eu acho que foi, para quem tá na disputa pelo título ali, para quem ainda tá ou se considera que esteja, foi o resultado melhor possível, né? Para aqueles que não estavam jogando. Porque o Cruzeiro vem num crescente muito forte, depois que ganhou a Copa do Brasil. Sim. E aí ele poderia, inclusive, encostar ali no Palmeiras, no Grêmio, no Santos, né? Então acho que o empate acabou sendo... Mas sabe que na maioria das vezes eu recuso essas teorias da conspiração e tudo mais e tal. Mas ontem o Weber... Mas o Weber é o Weber, né? Aquele gol do Borja, aquele gol que ele anulou, pô, aquele gol foi legal. Sim, aquele que deu falta que foi uma coisa ridícula. Ele tocou no Manuel, mas também não foi empurrão. Não foi falta, não foi falta. E teria sido 3-2 pro Palmeiras, né? Mas nunca é demais. Acabou favorecendo o Corinthians novamente. Exatamente, isso que eu ia lembrar. Nunca é demais, né? E aqui a gente, enquanto gaúcho falando assim, então, nunca esquece o grande roubo, né, contra o Colorado naquele Campeonato Brasileiro. Exatamente. Então, que o Tinga jogava no Inter ainda e tal. Sim, mas a questão do Corinthians é sempre... O julgamento do STJ está sempre favorecido. Exatamente. A questão do Weber, especificamente contra o Inter, foi aquela falta que o Ronaldo bateu com a bola andando, te lembra? Na final da Copa do Brasil 2009. E o Corinthians fez aquela da briga da Alessandro com o William. No segundo jogo. Mas ali já era descontrole completo. Né? Não, aquilo ali acabou com o Inter. O jogo de São Paulo acabou com o Inter. O jogo daqui foi... Sim, foi só cumprir. Já estava derrotado. Vocês acham que o
Corinthians Mas tem... o trabalho do Mano Menezes, né? Crescendo, né? Exato. Essa é a característica do Mano Menezes, né? O técnico que vai devagarinho, vai montando, mas ele consegue montar um time Mas organizado. o Mano é um bom técnico. Eu acho que o Mano... Eu acho que fez mal pro Mano ascender tão alto, tão rápido na carreira, Sem porque dúvida. eu acho que ele também teve uma certa soberba, assim. Sem dúvida. Seleção, pós-seleção. Acho que hoje ele voltou para aquela coisa mais do... Eu tenho O Roger é bom treinador? Roger, eu acho um bom gosto. treinador, mas eu acho que é a mesma coisa que tu pegar um guri da base e botar no profissional. Tu vai ter que esperar ele amadurecer. Ele vai ter que ainda amadurecer como técnico. Eu acho que ele é um baita técnico, mas, por exemplo, faltava uma certa malandragem, uma certa picardia no vestiário, que o Renato tem muito, assim. Sim. Que eu acho que o Renato, o grande mérito do Renato é justamente ter trazido para esse time do Roger essa coisa platina, assim, que não é Por que só... eu te perguntei isso, né? Por que eu perguntei pra vocês? Porque eu não aguento mais o Guto. A história do que o Roger pode vir pro Inter. Pode vir pro Inter. É. Eu não gostaria nada disso. Eu acho que Eu assim, também não ele gostaria. pode ajeitar o Inter, mas eu acho que ia ser ruim pros dois. Eu acho que pro Inter, porque eu acho que ainda ele é um técnico que ainda precisa amadurecer para pegar esse O rojão. Inter tá num patamar muito baixo. E ele vai ter um negócio da torcida com essa coisa de ser gremista que vão encher muito o saco dele, assim. Deixa eu contar. Mas eu acho que isso aí, assim, na medida em que o time dele apresentar um bom futebol e bons resultados, Aí a pode ser. torcida do Colorado não vai claro não que vai não. indicar mais. Enquanto que a do Grêmio vai ficar um pouco ressentida. Me parece que vai. Mas assim, na verdade... Eu, inclusive, Roger. Não vai pro Inter, Roger. Não vai pro Inter. De fato, assim, a gente, porque gosta de futebol, sabe que isso acontece mesmo, né? E o trabalho dele, acho que eu concordo contigo, assim, ele tá começando ainda. Só que ele já demonstrou uma grande capacidade, assim, a questão das triangulações ali, ele que colocou ninguém dava nada pelo Pedro Rocha, ele que colocou naquela posição, que tudo bem, agora a gente perdeu o Douglas, tinha perdido já aí o Luan e tudo mais, só que uma das principais carências ainda estava sendo aquele cara ali, cara, voltou o Luan, melhorou um pouquinho mais, mas então ele descobriu coisas e montou. Então, apesar de ser novo, ele tem um estudo assim, do futebol eu acho que é diferenciado. A nossa crítica ao Roger é justamente essa... Ele ainda é um técnico, que é uma coisa que o Tite tinha também quando saiu do Grêmio, que assim, ele tem aquela ideia de jogo dele e ele quer que os caras encaixem na ideia de jogo dele. Tipo, o futebol... historicamente, não adianta tu querer pegar o cara e fazer que ele jogue numa posição que tu tem que saber trabalhar com o plantel que tem nas mãos. E isso o Roger não... que era uma coisa que o Tite tinha. O Tite saiu do Grêmio e todo time que o Tite ia treinar ele queria botar o 3-5-2. Era o 3-5-2, até que no Inter, naquele ano que ele foi campeão da Sul-Americana, ele não tinha como fazer, ele fez uma linha de 4 na defesa ali, que era Bolívar, Fernando Heller, era o Marcão na esquerda e tinha mais um outro zagueiro que eu não me lembro quem era, assim. E aí ele começa a abdicar um pouco dessa questão do 3-5-2, que era uma coisa muito diferente. E o Roger, o que eu acho dele, assim, ele é um cara que acha ainda, que é um mal que muitos comentaristas têm, que a técnica resolve tudo, assim, que o esquema tático vai resolver tudo. E tem horas que não é, cara. Não adianta tu ficar só tocando bola para achar um espaço. Tu tem que ser vertical, que é uma coisa que o Renato acho que deu pro time do Grêmio, que é uma... O Alexandre tinha falado disso, que o Renato começou a bola a entrar. Na verdade, o Renato colocou esse elemento de objetividade. Chega de tocar bola. Chega de ficar tocando bola agora, 10 minutos. Vamos fazer gol. O pessoal goza muito aqui no Rio Grande do Sul, porque muita gente se emocionou com o Roger no início, porque realmente foi uma virada da qualidade do futebol impressionante que o Grêmio deu em 2-3 semanas, né? O Grêmio tava com o Filipão, não tava o pior time do mundo, mas tava se arrastando, né? E o Filipão reclamando constantemente. Tinha perdido o Gauchão, tinha perdido o Gauchão e reclamando da falta de reforços, reclamando dos jogadores e tal. Daqui a pouco assume o Roger dá um padrão de jogo arrasador pro time em questão de 2-3 semanas. O grupo vai com ele, né? O grupo vai com ele e aí se começa a comparação do Roger e o Guardiola, que realmente tinha um quê de inspiração no Guardiola, o jeito do Grêmio jogar, embora com menos mobilidade do que o Guardiola, porque o Guardiola ainda bagunça as posições e tal dos jogadores, ainda coloca os jogadores em posições diferentes e tal, o Roger ainda colocou cada um no seu relativo lugar e tal, mas fazia esse futebol de aproximação, que é a característica do Barcelona do Guardiola.
E hoje a gente vê, tem gente que diz, acabou o legado do Roger, agora é o Renato só. Não, eu acho que continua o legado do Roger. Eu acho que... Até porque são legados... São legados complementares. Se não mudou o grupo, se o grupo é o mesmo, óbvio que vai seguir. Eu coloquei a questão do Roger, tá? Mas agora só vocês disseram, o Roger talvez vá pro Inter e tudo mais. Eu até gostaria, claro. O treinador que a gente tem, pelo amor de Deus, seria ia mudar totalmente o nível. Mas eu não acredito nisso. Eu acho que a diretoria vai manter o Guto Ferreira também vai morrer. E vai morrer abraçada com ele até o fim do semestre. Por ele tirar o time da B e tudo mais. Eu não acredito que... Eu também acho. Morrer abraçado, eu acho que não. Acho que se fizer o primeiro mau semestre... Não, mas é isso que eu tô dizendo. Ele vai morrer abraçado no sentido... Ele vai ficar aí... O janeiro vai estar empregado. sim. Em algum lugar ele vai estar. Não, e eu digo assim... eu vi hoje de manhã na Rádio Bienal, para dar a fonte ali, que estavam falando que o Abelão já está acertado com o Inter. O Abel é bastante mas enfim, só repassando a informação. É a 12ª vez Abel treinador. Eu acho muita falta de imaginação dos dirigentes, assim, porque você está vendo aí que o que está oxigenando, o que tem surgindo aí no Brasileirão são técnicos novos que estão fazendo... De fato. O Alberto no Palmeiras, teve o ano passado o Zé Ricardo no Flamengo, o Jair Ventura no Botafogo. O Jair Ventura é ótimo. Enfim, tem vários jovens aí, o Sport vai lá e contrata medalhão, mas quando aperta é o Daniel Paulista, que no fim acaba assumindo lá como interino e vai ser agora de novo quando caiu o Luxemburgo, já tinha sido no passado, ele que salvou o Sport do rebaixamento. Enfim, tu tem técnicos novos aí, tu tem uma tendência a apostar nessa nova visão, porque o que eu quero, quando eu critico, eu faço essa crítica ao Roger, não é porque eu acho negativo, é que eu acho que tu tem que ter uma mescla assim, entre o tático e o empírico, assim, o conhecimento empírico não é algo desprezível, eu acho que ele é válido, e eu acho que essa coisa de ficar muito no tático é uma coisa também que vai de encontro com o nosso futebol. O nosso futebol é muito mais leve nessas questões, e quando tu começa a amarrar o jogador, tu vai fazendo a gente perder certas características. Eu acho que o Brasil perdeu muitas funções que eram muito características nossas, como o 10, aquele cerebral, ou o cara que é o driblador. Hoje em dia driblar é crime. Porque driblar, tu perde a bola, tu dá um contra-ataque. Tu vai, desde a base, tu já estimula o cara a ser objetivo. E o nosso futebol, ele era muito subjetivo, assim. Acho que um exemplo disso que tu está dizendo em relação ao Roger Machado assim, as substituições que ele fazia não eram boas. Não eram boas. Então, quer dizer, ele tinha uma questão, digamos, abstrata, né? E ela não se concretizava, né? Então ali ele ficava num plano teórico, vamos dizer assim. Ainda que muitas outras eram concretas, quer dizer, o posicionamento do Pedro Rocha, outras coisas foram bem... Né? Eu acho que uma coisa importante nesse tema, assim, é a palavra inspiração, é uma palavra importante, assim, porque de fato nós também estamos inspirados por outras pessoas que vieram antes da gente, inclusive para estarmos aqui, né? O legado e herança também são coisas que, assim, então, tem aquela música, aquele cântico muito, muito importante da torcida do Grêmio, que passam os anos, passam os jogadores, geral está presente, né? Quer dizer, vai passar jogadores, vai passar toda a imprensa, e aquilo ali, e o legado ele vai passar, mas ele vai passar continuando, né? Nesse outro sentido de passagem. Eu acho que entre Mano e Portaluppi houve também um aprendizado do Mano. Então, assim, ele também, se foi arrogante em algum momento, ele se tornou humilde também nesse momento. Não, com certeza. Porque o tipo de futebol que o Cruzeiro passou a apresentar depois que enfrentou o Grêmio, não só o Cruzeiro, outras equipes do Brasil, né? Então, quer dizer, é aquela coisa assim, uma determinada peça que entra num cenário e essa peça também modifica todo o cenário. Então todos os outros times de futebol também se modificaram, melhoraram o Grêmio se tornou, digamos assim, o padrão Roger ali que ele deu ao Grêmio se tornou meio como uma referência de um modelo ideal do que seria jogar um futebol moderno no Brasil. Assim, tipo, ano passado era impressionante, tu via ali depois do jogo contra o Atlético, contra o Cruzeiro, o pessoal da ESPN, Esporte Interativo, secando ali naquelas joguinhos de videogame o contra-ataque, porque isso aqui é uma aula de contra-ataque moderno e tal, parará. Então, assim, o Roger acabou botando o Grêmio como paradigma em termos do que seria moderno. E digo assim, o papel do Roger, por que eu lembrei esse troço do Guardiola? Porque o papel do Roger em relação ao time do Renato lembra o papel do Guardiola em relação à seleção alemã.
Em que sentido? De que a seleção alemã na Copa, ela levou o jeito do Bayern jogar, por mais que... E aí, claro, com outro técnico, dando uma objetividade também, né? Fazendo com que então o time tivesse mais verticalidade, mas levando o legado do Guardiola. Afinal, né, da seleção alemã, quantos jogadores do Bayern? Uns 8 jogadores do Bayern. Então é evidente que a maneira como o Guardiola treinava o Bayern teve impacto sobre a seleção alemã. Mas é o tipo de impacto invisível, né? A gente tem que fazer um certo exercício de memória e de boa vontade para ainda enxergar o Roger, mais fácil é descartar, dizer, agora não tem, passou 2 anos, então, não tem mais nada. Já que você está falando do Guardiola, e também para a gente fazer circular os temas, amanhã a gente tem um confronto na Champions, que eu acho que são dos 2 times que estão encantando no futebol europeu nesse início de temporada. Tem o Manchester City do Guardiola, que está com o melhor início de temporada do futebol, da história do futebol inglês, enfim, tá gastando a bola, e vai enfrentar o Napoli, atual líder do campeonato italiano, que também, agora não tenho certeza, não me lembro como é que foi o fim de semana, mas ele tinha em 11 jogos, 10 vitórias e um empate, enfim, mas ele é o líder com 5 pontos, se não me engano, para a Juventus, e é um time que também está jogando um futebol muito bonito. Segundo lugar é a Inter. A Inter estava empatando ontem com o Verona. A Inter acabou ganhando e a Inter está invicta. O Napoli e a Inter estão invictos e são os 2 líderes. E a Juve parece que é 4º lugar. O Lazio é o terceiro. O Napoli tem 31, a Juve 29, a Inter 29. Lazio é o terceiro. Lazio e Juventus 28, Roma 24. É um jogo. É isso. É um jogo. 28 a 31, um jogo. Terceiro pro primeiro. Todos, sendo que a Roma tem um jogo a menos. Tem 10 partidas jogadas. E a Roma joga hoje de tarde contra o Chelsea. Perde. Eu acho que perde. Mas o outro jogo que teve Outro time que está surpreendendo... Vou cortar também. Não, vai falar. Não, outro time que está surpreendendo é o Manchester United, né? Porque... aquelas contratações esquisitas do Manchester United e tal, e tá conseguindo se manter com padrão Mourinho, assim, né? Competitivo e fazendo pontos, né? Colocando pressão no Manchester City no campeonato. O jogo em Londres foi 3-3, Roma e Chelsea. Então a expectativa hoje é que o jogo tem Barcelona e Olympiacos, PSG e Anderlecht. E amanhã tem Real Madrid e Tottenham, no grupo que o Borussia já está praticamente dando adeus, deve classificar Real Madrid e Tottenham, naquele grupo que era um grupo mais complicado ali de ver quem passava, né? Dá para dizer então que o PSG e o Manchester City são os candidatos virtuais assim mais fortes para ganhar a Champions? E Real Madrid e Barcelona, né? Acho que o Real Madrid, porque, enfim, acho que um time que é bicampeão e que manteve a base, tu tem que sempre colocar ele como favorito, mesmo que nesse momento assim, ainda não esteja bem, mas enfim, é início de temporada e as finais são só em maio do ano que vem, então tu tem um ano para recuperar. E o Barcelona vem comendo a bola no Campeonato Espanhol, é líder disparado na frente. Eu acho que o Messi jogando mais livre, mais adiantado um pouco, agora sem o Neymar, acho que eles deram uma reforçada também no meio campo. Parece que melhorou o time. Porque o problema do Barcelona era que tinha um time ali que tinha um tridente espetacular, mas tu tinha um meio campo ali com o Busquets e o Rakitic que seguravam a bronca, mas o Iniesta não tá mais com saúde físico para fazer essa dupla função de ajudar na marcação e contribuir no ataque, né? Então eu acho que tu botando o Paulinho no meio, enfim, tu reforçando esse meio de campo, tu libera mais o Iniesta, tu libera mais o Messi, eu acho que muito disso também... Estão jogando muito. Então, O Napoli me impressiona muito também. Eu considero tem um belga, né? Mertens. O Mertens, sim. Como faz gol. O Insigne também é muito bom. Jogador e tal. Não, eles têm... O Napoli tem uma... E tem um técnico, só desculpa, que é um técnico desses visionários, assim, tipo Bielsa, tipo Guardiola, é um cara... Mas pra tu ver também, né? A gente faz uma certa... gozação dessa fetichização, desse encanto assim, meio ingênuo com essas inovações, mas essa política do Napoli já está uma política que está reerguendo o clube há uns 7, 8 anos já, né? Que o Napoli vem subindo em cima dessa organização. Segunda força do futebol, eles
tiveram muito tempo. O Rafa Benítez esteve lá antes de ir para o Real Madrid, ele ficou um bom tempo treinando lá. Eles têm muitos jogadores, o Reina, o goleiro, o Albiol, o zagueiro, eles têm o Mertens, eles têm o Calejon, eles têm jogadores bem interessantes. Eu acho que vai ser um jogo bem bom, assim, esse jogo de amanhã. Fica a dica aí. Nesse contexto assim, desse papo, eu me lembrei que eu sei que já foi também tema de um outro debate, mas a questão do fascismo, né? Vocês viram que a torcida da Lazio novamente fez um ato assim fascista, botou eram adesivo, né? Adesivos assim da Anne Frank com a camisa do Roma, né? Assim. Mas ao mesmo tempo assim, como que isso como é estranho, né? Como são estranhas essas manifestações, assim, esse tipo, porque se eu sou Roma, por exemplo, e tem isso, isso aí eu poderia também guardar assim como resistência contra o fascismo, uma pessoa que foi, que teve sua família dizimada e ela mesma, né? Ter isso com a camisa do meu time, de certa forma, é uma honra para quem é. Claro. Só que como isso pode ser utilizado, assim, acho que é mais um tema que... Acontece que é uma sociedade onde chamar de judeu é ofensa. Exato. E o cara recebe como ofensa também. Isso que seria talvez uma possibilidade de desconstrução é a forma como tu recebe isso, quer dizer, tentar modificar uma coisa ou outra, talvez. Sim. Agora eu vou tomar um pau, né? mas como descendente italiano, eu vou te dizer que tu tá esperando demais dos italianos, né? Querendo essa... Porque é difícil, assim, cara. A Itália é um dos países, por exemplo, onde tem mais casos de racismo no futebol e é o país onde o cara lá foi reclamado... É mais tolerado, né? O jogador foi reclamar que estavam chamando ele de macaco e coisa assim pro juiz, e o juiz, tipo, ele reclamou tanto, encheu tanto saco do juiz que o juiz deu cartão amarelo pra ele. Sabe, tipo, é por isso que eu tô me querendo assim, tirar demais deles. Sim. Mas eu acho que sim, seria toda essa... Agora, um outro tema polêmico é toda essa ideia do macaco, né? Da torcida do Inter, de incorporar o macaco, da torcida do Corinthians, transvalorar o porco, torcida do maloqueiro, torcida do Palmeiras, o porco. Tu transformar algo que... A prova que a torcida do Roma pensa igual é que se ofende. Então, aí que esse que é o ponto, exato. Não, e a Lazio é um clube que tradicionalmente tem Sim, tinha o Paulo de Cano, um jogador que fazia a saudação. Hoje treinador, né? Não, trabalha desde 2013, eu consultei hoje. Eu acho que o que fica de positivo disso, tirando esse aspecto que eu concordo, é o fato dos jogadores, do clube, o que não é comum do clube se posicionar contra a atitude da torcida, né? Os jogadores entraram em campo na rodada do fim de semana com uma camisa, com uma foto dela, enfim, houve uma mobilização oficial do clube se posicionando contra o torcedor, o que é muito raro, porque lá se compra sempre a briga pelo lado do torcedor, né? No caso dessas questões mais polêmicas. Tem um pensador italiano que eu gosto muito, comecei a entrar em contato com a obra dele mais recentemente, mas que é o Franco Berardi, né? Eu tenho apelidado de Bifo. Foi um ativista italiano da década de 70 e tal, muito próximo do Negri, ali, daquele pessoal. E ele tem uns escritos muito interessantes. Enfim, né, a gente pode considerar que o que a gente está vivendo agora mundialmente teve muitos laboratórios, né, desde os mais terríveis, como aqui na América Latina com Chile, passando pelo próprio fechamento político do Irã, né, uma série de ocasiões em que coisas que pareciam impossíveis de acontecer acabaram acontecendo. E o Berardi, ele tem um artigo assim, muito bom num livro que se chama Depois do Futuro, After Future. Eu li em inglês, não sei se... acho que certamente não deve ter tradução em português, mas em inglês eu sei que tem. No qual ele fala da berlusconização da sociedade italiana, né? E o quanto isso... essa propagação dessa cultura do palhaço espetacular foi a maneira como o fascismo conseguiu se alastrar, né, pela sociedade italiana, né? Então é muito interessante, assim, porque tu pega aquele artigo, foi um artigo escrito
acho que por volta de 2009, por ali, acho que foi antes até do ciclo da Primavera Árabe, todo esse, ele se dirigia muito aos movimentos ali de Seattle e tal. Tu pega aquilo e tu lê, assim, por exemplo, o Trump, né, muito claramente, assim, na figura do Berlusconi, né? E às vezes a gente não faz essas conexões, né? Então me lembrei disso enquanto vocês falavam sobre essa fascistização, né, da sociedade italiana, que na verdade é um discurso que não se assume como explícito, né? Muitas vezes ele quer meio que se colocar, não é bem assim e tal, mas que assim nesses intervalos é que ele vai se naturalizando, né? E hoje a gente está vivendo esse risco no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, de vários episódios, né, de situações intoleráveis, de violação de princípios mínimos que a gente tinha estabelecido, de liberdade de expressão, de liberdade artística, de liberdade de reunião, que vão sendo canceladas em episódios assim, um tanto quanto bizarros, mas que vão se proliferando, assim, como tumores, né, no corpo social, né? Então, acho importante colocar isso. Tem uma cidade menor na Itália que eu, sei lá, passei uns 15 dias lá, Verona, onde tem uma situação muito, muito curiosa, tá? Porque o Verona é o time dos duros, dos fascistas e tudo mais, e tem uma torcida agressiva, e bate e eles batem e tudo mais. E aí teve a ascensão nos últimos anos do Chievo, que é o outro time da cidade, que se veste de amarelo e tudo mais. E os torcedores do Verona, quando vêm os torcedores do Chievo, porque o Chievo nasceu sob a égide da paz e amor, tá? Eles começam a dizer fiori, amore, bambini e tal, para os torcedores, tirando o sal dos torcedores do chegamento homofóbico. O negócio. Não, dizendo que os caras são da paz e amor, bambino, criancinha, fiore, flores, amor, que são o pessoal paz e amor, que são as pessoas, porque o Chievo cresceu justamente na esteira da violência do... Porque Leganor, o movimento é um dos locais onde ele é mais forte em Verona. Curiosamente, eu participei semana passada, retrasada, de um evento sobre migrações lá no Rio, e tinha uma pessoa apresentando um trabalho que ela fez justamente em Verona, assim, e de como era complicado, porque aí tu tem um bairro que é do outro lado do Rio, que é o bairro onde são todos os imigrantes jogados lá, enfim, e tem toda uma dificuldade, e eles tem uma dificuldade de sociabilização, porque eles também, para entrar... tem toda uma série de rolos lá, e ela, só para, curiosamente, ela estava apontando Verona como uma cidade extremamente representativa desse fascismo italiano. Sim. Não, a tensão é visível, assim. Interessante. O meu cunhado jogou no Verona, né? E ele agora ele voltou pro Fluminense, mas ele tinha um grupo de amigos deles lá, era basicamente, assim, do time, era basicamente estrangeiros, isto é, latino-americanos. Então, argentinos, uruguaios, e aí, pelo que eu me lembro, assim, talvez não com tanta propriedade, mas o pessoal italiano mesmo era bem difícil, dentro do time, difícil de lidar, assim. Eu acho que tem muita propriedade disso que tu está colocando. Então, ali, quer dizer, os marginais do mundo, né? Quer dizer, esses que estão na área marginal do mundo, eles também se protegem ali, né? Contra essa homogeneidade, assim. Isso é... Bueno, tá na nossa hora. Então, só para encerrar, final da Libertadores. Quem vai? Quem vai? Gostaria muito, né, que fosse Grêmio, por um lado, e eu acho que vai dar River pelo outro. Eu acho que vai Grêmio e River. Com River no saldo qualificado. Grêmio e River. E tu? Grêmio, eu acho que é certo, e eu torço pelo Lanús. Vai ser porque eu acho mais duro, e sexta-feira, né, um jogo mais importante da semana. Eu queria perguntar... Vitória do Inter. Sobe contra o CRB ou contra o Luverdense? Sobe contra quem? Sobe... Não, vamos considerar 65 pontos, que é o que eu estou considerando. Então seria impossível subir contra o CRB, porque chega a 64. Tá, mas já se ganhar do CRB... Eu acho que ganha do CRB, porque é a pior defesa da Série B,
contra um ataque totalmente ridículo do Inter, mas eu acho que a gente ganha. Vocês escalaram o Bandeirinha lá pro jogo contra o Luverdense lá? Vai entrar em campo de novo lá. Estamos em negociações, aliás... É o jogo que o Bandeirinha entrou em campo, aquele atrapalhou toda a defesa do Luverdense. Aliás, eu tava no campo nesse jogo, eu não sabia se eu vibrava, se eu caía na risada, porque eu vi na hora mais ou menos o que aconteceu, mais ou menos... É bom que é patética, tipo, não é questão de roubar pra A ou B, só é uma coisa assim, tipo, foi patético. Não, que eu sou do Bandeirinha, que ele tá com a mão assim, que ele coloca a mão assim. Porque ele viu que o juiz seguiu o jogo e tinha que baixar a bandeira, ele não tinha que enfiar as mãos na cabeça e entrar em campo. Não. No primeiro momento, ele fez o seguinte, ele mandou continuar só que com a bandeira na mão, entendeu? Então ele falou, segue. E eu achando, o que tá acontecendo? Porque nenhuma bandeira marca no legimento assim. Sim. E ele fez com o braço assim, segue. Mas como? Ele ainda deu uma caminhada em direção ao campo, foi bizarro, enfim. Mas então, deve ganhar. O técnico do Luverdense é um técnico que já está há bastante tempo lá, que é o Júnior Rocha, que também foi jogador do 15 de Campo Bom durante muito tempo. Ele está fazendo um trabalho bem interessante lá no... Ele é um gurizão bem novo. E encerrando então, Palmeiras e Corinthians domingo. Quem vocês acham que... Eu acho... Empate. O Palmeiras vira, eu acho que o Palmeiras tá bem melhor que o Corinthians atualmente. Eu acho que se der lógica, quer dizer, futebol, né? Mas o Palmeiras está em ascensão e eu acho que menor ascensão do que a do Cruzeiro, né? Mas eu acho que o Palmeiras é favorito para esse jogo. Cai para 2 pontos, assim, né? Qual estádio vai ser? Eu acho que no Itaquera. Corinthians. Já confirmo para vocês. Confirma aí, por favor. Mas eu acho que vai dar empate. O Cruzeiro tá com 48. 0-0. Corinthians amorcega o jogo. O Corinthians tá com... Corinthians é boa defesa, não? Amorcegar o jogo até o fim. Tu acha que vai? 0-0. Atenção, como última informação, onde é o jogo? O jogo, estou abrindo aqui nesse momento, vai ser... Poxa vida, cadê? Palmeiras no estádio do Corinthians, na arena no Itaquerão. Tá. Eu infelizmente acho que vai dar Corinthians. Porque o Corinthians tem perdido jogos, assim, perdido pontos, normalmente para times menores. Para times maiores ele tem feito bons desempenhos. O Corinthians 59, Palmeiras 54, Santos 53, Grêmio 51, Cruzeiro 48 seriam os que estão. O Santos joga contra o Atlético Mineiro, o Santos que demitiu o Leverkusen, né? O Grêmio joga aqui contra quem? O Grêmio joga em fim de semana. Joga em casa contra o Flamengo. Flamengo, tá, vitória do Flamengo, fácil. O Flamengo é que na verdade agora tem... vai jogar o time reserva. Não, com certeza. Provável. Pois eu acho que sim. Mas é que assim, ó, mas aí que tá Mas quarta-feira já tem Lanús. Não, só dia 22 e 29. 22 e 29. Acho que é disso bobagem. Porque na verdade assim, ó, o Grêmio, acho, no mínimo. Disse bobagem. O Grêmio tem 51 e ele é quarto colocado. O quinto, que é o Cruzeiro, tem 48, é o último que entra nas fases de grupos da Libertadores, né? O Cruzeiro já tá, então subiria o Botafogo, no caso. O Flamengo tem 47. Se ele ganha do Grêmio aqui, vai a 50, fica 1 ponto, e o Grêmio fica 1 ponto do oitavo, pode cair para sétimo. Nossa. E aí o Vasco, que é o oitavo, que aí o oitavo sai fora da Libertadores, né? Até sexto e sétimo pegaria o... Só como curiosidade, tá falando na classificação, hoje entrou em contato, segunda-feira, entrou em contato comigo um amigo, assim, que eu nem sabia que era de Fortaleza, amigo de Facebook, tá? Que fala sobre literatura comigo, basicamente. E o cara disse bem assim, para nós foi muito importante ter ganho de vocês aí na Beira-Rio, porque, ao contrário de vocês, para nós ser campeão da Série B é muito importante. É um título mesmo, Sim. Porque nós nunca seremos campeões da Série A. Sim. E ele disse, para vocês tanto faz, vocês querem passar para A e esquecer desse 2017. Nós não, nós queremos ser campeões, para nós é fundamental ser campeão. Não, se tu fosse ver, afinal, foi CSA e Fortaleza, ganhou acho que o CSA o título da Série C. Pode ter certeza que eles comemoraram como Copa do Mundo. Não, eles querem ser campeões, não tem. O Paraná vai lutar para ser campeão da Série B, porque é o título, mas enfim. Então tá, gente. Beleza. Obrigado, Alexandre, aí, pela presença Eu que agradeço. momentânea. Obrigado ao Alvin pelo suporte técnico aqui da sessão. E Até a semana que vem.